Código de Processo Civil explicado. Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, professor Costa Machado. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. O artigo 6º sob apreciação reconhece pela primeira vez em nosso direito o princípio da cooperação e já o classifica como norma fundamental do processo civil. Não se trata de algo novo, salvo por sua positivação e grande dignificação sistemática, mas de uma explicitação normativa de caráter abstrato e genérico, por isso princípio, de um aspecto importante do relacionamento do juiz e das partes no processo, a exigência de cooperação recíproca. Observe-se que cogitar de um dever de cooperação ou de colaboração de todos os sujeitos do processo, como proclama o dispositivo que ora focalizamos, significa reconhecer que, além dos poderes e deveres elencados no artigo 139 e em tantos outros dispositivos, o juiz ainda tem o dever de cooperar com as partes para a mais pronta e eficiente solução do conflito. E que, além dos deveres previstos pelos artigos 77, 78 e tantos outros, as partes e os advogados ainda se encontram submetidos ao dever geral de cooperação para com o juiz com o mesmo objetivo. Tal reconhecimento de dupla mão significa perceber que, no contexto de um Estado democrático, a relação jurídica que se estabelece no processo civil entre o juiz e as partes e seus advogados faz nascer mais deveres do que os costumeiramente alocados nos códigos. Faz nascer um dever ético jurídico particular de responsabilidade para com o próprio processo, enquanto instrumento da jurisdição, para o alcance da pacificação social. Neste sentido, tanto o sujeito imparcial como os parciais se vinculam pelo compromisso do diálogo em juízo, do respeito e da participação, num relacionamento colaborativo e democrático, em prol de um processo civil em si mesmo mais ético e por isso mais qualificado, para gerar em menor tempo uma decisão mais justa e mais efetiva, como diz a parte final deste artigo 6º. Veja-se que o dever de cooperação imposto a todos os sujeitos do processo, incluindo evidentemente os secundários, os auxiliares da justiça, e de forma recíproca, sem exceções, o que é claramente demonstrado pela afirmação legal devem cooperar entre si, é positivado pelo Código de 2015 e representa uma disciplina e abordagem jurídica que tangencia a garantia do contraditório, porque, afinal de contas, contraditório também é diálogo, participação e maneira democrática de todo relacionamento jurídico com o Estado. A diferença é que, enquanto o contraditório tem por objeto os elementos fáticos e jurídicos centrais da disputa, nos planos substancial e processual, atingindo como que, por assim dizer, o próprio cerne das controvérsias, o dever de cooperação, embora também vincule o juiz e as partes, acaba tendo por objeto dúvidas ou questões periféricas, mais afastadas do centro do litígio, contudo pertinentes, com vista à remoção de obstáculos ao desenvolvimento do processo. Assim, é que se pode validamente exemplificar a aplicação do princípio da cooperação ou colaboração quando o juiz designa audiência apenas para apaziguar as partes em litigiosidade excessiva. O juiz convoca ou recebe os advogados em seu gabinete com o mesmo fim. Trata-se aqui do dever de cooperação sob a forma de prevenção. O juiz designa audiência para esclarecer-se sobre as complexidades da causa ou para esclarecer as partes das dificuldades probatórias. Por exemplo, em outras vezes, ou ainda, o juiz recebe as partes dos advogados para esclarecê-los sobre eventuais desdobramentos jurídicos de postulações, requerimentos, resistências, ônus ou atos praticados ou por praticar. Trata-se aqui do dever de cooperação sob a forma de esclarecimento. As partes prestam informações, por sua própria iniciativa ou iniciativa do juiz, da parte contrária, do seu advogado e qualquer auxiliar da justiça, sobre pessoas, circunstâncias, fatos, dados de que tenham conhecimento e que possam contribuir para a agilização do processo, para o aperfeiçoamento decisório, ou para a prática efetiva da execução, comprovação ou documentação de quaisquer atos do processo. Trata-se aqui do dever de cooperação sob a forma de informação. Seja como for,
O fato é que o propósito último do reconhecimento legal do dever de cooperação é transformar a realidade jurídica e cultural dos operadores do direito no Brasil, com vista ao aprimoramento da prestação do serviço jurisdicional. Tudo é difícil, mas é possível, se o focalizado artigo 6º e o permanente e efetivo diálogo processual que ele sugere e induz for levado a sério e praticado, principalmente por iniciativa consciente e responsável dos nossos juízes.